Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, bom é nós estarmos aqui. Este Evangelho do segundo domingo de Quaresma é uma evocação da segunda obra que caracteriza a nossa Quaresma. Depois da evocação do jejum e da penitência, em geral, no domingo anterior, pois a Igreja quer que tenhamos essa reflexão sobre a oração. E vamos ver que esse Evangelho nos dá as condições, também os temas e os frutos que temos nós de esperar da nossa oração, especialmente nessa Quaresma. Então, quais as condições da nossa oração? Também nós vamos precisar de subirmos numa montanha. A montanha é mesmo, na Sagrada Escritura, o lugar da oração. Por quê? Porque quem diz montanha diz solidão. Ninguém vive propriamente na montanha, é um lugar desértico, onde a gente passa, vai, tem que fazer, seja um passeio, seja caçar algum bicho, seja qualquer atividade, mas não é um lugar onde a gente possa realmente viver. Passa-se pela montanha, a gente sobe na montanha e depois volta para lugares mais hóspitos em que pode realmente viver. Então, temos esse primeiro elemento e também a solidão o silêncio. A montanha é um lugar onde a gente pode ouvir até o próprio coração dele, e então esse silêncio é justamente a razão principal de retirarmos do trato do mundo. A gente vai para a montanha e leva-se e retirar-se no silêncio. Então temos de criar este aumento de silêncio durante a nossa Quaresma, quando menos o que de nós depende. Nós é que ligamos o rádio, nós é que ligamos uma aplicação no smartphone para ouvir qualquer coisa, etc. Então, todo este barulho que habitualmente nos rodeia, há uma boa parte, quando menos, que nós podemos realmente suprimir ou diminuir, quando menos. E montanha diz também respeito à ascensão, ou seja, que ninguém chega, normalmente, numa montanha, inclusive, a gente sabe, pois subir uma montanha custa, e custa muitas vezes até muito caro fisicamente, afeta a parte física e ajuda também essa ascensão na parte espiritual, pois mesmo uma ascensão natural, ou seja, numa montanha física, ajuda a purificar um pouco os nossos pensamentos. A gente esquece-se das coisas que não contam, e a montanha, mesmo fisicamente, pois já ajuda. Por isso as pessoas procuram isto, mesmo sem vista a uma coisa sobrenatural, mas para descansar a sua mente espirituais. O corpo sofre, o corpo não recebe tudo o que recebe habitualmente, e então ajuda a libertar a nossa mente dessas preocupações corporais, materiais, que muitas vezes ocupam indevidamente a nossa mente. Mas na parte espiritual, obviamente, não falamos apenas de uma espécie de esforço natural, assim, como pode fazer qualquer pessoa que vai para a montanha. Nós estamos a falar de uma elevação da nossa alma para Deus, ou seja, de um acto que é propriamente sobrenatural, um exercício das virtudes de fé sobrenaturais. A oração não é uma questão de sentimento, não é uma questão de puras a nossa alma à altura do próprio Deus. Quais, então, os temas com que vamos alimentar a nossa oração, ou que vamos contemplar? Quando a gente vai para a montanha, uma das coisas que mais se procuram são justamente as vistas, que dão o facto de estar num sítio elevado. Então, que é o que nós vamos a procurar nesta montanha de Deus, em que a Quaresma nos convida a ascender? Obviamente, o próprio Deus. Já sabemos que Deus é o fim da nossa vida, é a contemplação da essência de Deus, é o fim da nossa natureza, inclusive, e sobretudo da nossa vocação cristã. E então, esse Deus vamos contemplar, mas através de quem é o esplendor da glória do Pai, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O conhecimento vem dos sentidos, e nós trabalhamos por abstração, porquanto o alimento da nossa oração basicamente vai ser nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem, para ser mais acessível, mais
humano, na nossa contemplação, Deus pôs-se ao nosso alcance, sendo também homem. E lá vemos três pessoas, não apenas no Senhor Jesus Cristo, são três pessoas que aparecem aos apóstolos do Monte Tabor. Elias, Moisés e nosso Senhor Jesus Cristo. E Elias e Moisés vão como rodear, como enmarcar, como enquadrar nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles representam a lei e os profetas. A lei de Moisés e Elias, que é o profeta por excelência, que relembra todo o que o Antigo Testamento tinha para dizer de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse Antigo Testamento justamente fala de nosso Senhor Jesus Cristo. E Elias, Moisés, obviamente, e todos os profetas tinham, pois, algo para nos dizer de nosso Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento não faz sentido nenhum, e é por isso que é um absurdo dizer que os judeus podem interpretá-lo sem se referir a nosso Senhor Jesus Cristo, porque nosso Senhor Jesus Cristo é o centro do Antigo Testamento, como é do Novo. Sim? E então, nós temos de ver, mesmo no Antigo Testamento, figuras que nos permitem compreender, mesmo a posteriori, melhor nosso Senhor Jesus Cristo. E, sobretudo, temos de meditar o Novo Testamento, representado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E então temos de meditar sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus ensinamentos, a sua palavra, que estão expressadas pelos santos evangelhos e como repetidas, amplificadas pelos apóstolos nas epístolas e nos outros livros do Novo Testamento. Mas, com certeza, o que nós temos de meditar é nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos São Paulo, por exemplo, quantas vezes numa epístola São Paulo repete esse nome de Jesus. Parece uma quase obsessão de São Paulo de estar a falar no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele tinha no Senhor Jesus Cristo, na sua alma, na sua cabeça, rezava, meditava, contemplava nosso Senhor Jesus Cristo. E o importante é compreendermos bem quem é nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a que ele veio. Porque vemos, inclusive ali, o São Pedro, que muitas vezes quem se refere a São Pedro pouco compreende, pois São Pedro, no cume de Monte Tabor, Senhor, é bom nós estarmos aqui. Pode ser, evidentemente, uma alma contemplativa que quer ficar na contemplação, mas no caso, não era exatamente por isso que São Pedro queria ficar ali. Ele pensava que aquela visão de glória já era o fim da oração. Mas o Senhor Jesus Cristo vai justamente fazer cessar aquilo e vai proibir até de falar dessas coisas. Que não é a hora da glória, a hora é da paixão, a hora é da cruz. E nosso Senhor Jesus Cristo quis levar os três apóstolos que iam presenciar a sua guia para o Monte Tabor, para verem a sua glória. E a oração tem de servir disto, para nós prepararmos a nossa alma à hora da tribulação, à hora da prova, à hora da cruz, que certamente virá na nossa vida. A nossa vida cristã é uma vida baseada, fundamentada na cruz. E então a oração é o momento em que nós vamos tentar entrar no plano de Deus, aceitar a vontade de Deus, conhecer qual a vontade de Deus sobre nós e compreender aquele mistério crucis, aquele mistério da Santa Cruz e que é a sabedoria verdadeira de Deus. Essa sabedoria, obviamente, São Pedro não a tem neste momento. Ele gostaria de ficar a gozar dessa glória que está contemplando em nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor vai dizer, não, vamos descer de novo antes da glória verdadeira, eu próprio, e vocês também, os meus apóstolos, vão ter de passar pela cruz. Sim? Mas a oração não é uma espécie de sonho piedoso assim, em que a gente se sente bem e fica ali feliz. É uma preparação para carregarmos a nossa cruz de cada dia. Essa oração, se bem disse, e é verdade, que tem um aspecto de ascesis, de esforço mesmo natural, pois tem também, e sobretudo, um aspecto de dom de Deus. Da nuvem, as montanhas costumam estar revestidas ou coroadas por uma nuvem.
Pois dessa nuvem sai uma voz que diz justamente a voz de Deus: este é o meu filho amado, ouvido. Sim, então, esta divindade do seu filho, pois mostra como é que Deus intervém na nossa oração. Na nossa oração não é apenas uma reflexão natural, é o exercício das virtudes de fé, especialmente de esperança e de caridade. E Deus, o Espírito Santo, Deus Pai, a mexer com a nossa alma, a influir na nossa alma e a fazer a nossa alma viver como Deus. Ou seja, de uma vida de contemplação, uma vida de amor ao próprio Deus, que Deus é o único capaz de produzir. Por isso a oração católica, a oração de um batizado, de uma alma em graça, nada tem a ver, não apenas pelos temas abordados, mas pela sua própria natureza, nada tem a ver com a oração de um budista, por exemplo, ou de um muçulmano. Eles podem refletir, podem pedir, mas são, além de estar a cultuar um Deus que não é, que é um demônio, mas a própria atividade é uma atividade puramente natural, obviamente. Sim? Então, nós é que temos de exercer as nossas virtudes sobrenaturais. Por isso não faz sentido nenhum, além de ser uma blasfémia concretamente, convidar monges budistas para partilharem experiências de oração. É um absurdo total. Ou seja, essas pessoas já não sabem o que é rezar, não sabem a natureza. Não falo dos budistas, falo de quem os convida. Sim, essas pessoas já não sabem o que é rezar e vão pedir onde não há, pois, uma solução para a sua sequidade total na oração, essa falta de vida contemplativa que caracteriza a Igreja Conciliar, que está a suprimir, aliás, as ordens constantes, que a oração, a contemplação, é uma atividade da virtude sobrenatural de fé, da virtude sobrenatural de esperança e da virtude sobrenatural de caridade. Os frutos, então, que nós temos de levar para casa quando rezamos, pois é justamente essa compreensão do mistério da cruz, que é justamente algo que o nosso mundo não compreende. E termino com umas breves palavras. Neste tempo de epidemia ou suposto tal que vivemos, não vou falar como médico, que não sou, nem como geopolítico, que não sou, algumas ideias tenho nesses âmbitos, mas como sacerdote, que é o que me corresponde desde este lugar, pois dizer algumas reflexões que não ouvemos de parte dos nossos bispos e pastores, desgraçadamente. A doença, a epidemia, pois nos lembra que estamos a viver num vale de lágrimas, o céu, para começar. Sempre houve e sempre haverá epidemias destas. Lisboa, eu fiz rapidamente uma pesquisa histórica, pois teve quando menos 20 episódios de peste que fizeram até 60.000 mortos só na cidade de Lisboa. Ou seja, muito mais do que o caso hoje com este coronavírus no mundo todo. 60.000 mortos numa cidade que devia contar, sei, talvez o dobro disto na época. Então, imagina, dizem que era mais uma necrópolis que uma cidade. Ou seja, são episódios que acontecem. Obviamente não é ilegítimo, nem muito menos, combater, tratar de prevenir e combater as doenças quando estão lá. A medicina está feita para isto e é muito legítimo fazê-lo. Mas o papel da Igreja não é relembrar das igrejas o método de como se lavar as mãos. Sim, se bem tem uma devoção a Pôncio Pilato muito grande, mas não é o papel do sacerdote, não sei que eu faça ao médico de família, que eu faça talvez até o colégio para as crianças, mas desde o púlpito não é isso que a gente espera ouvir. A Igreja deve focar-se no que é seu. Primeiro, relembrar que as catástrofes, as epidemias, todas essas coisas são, muitas vezes, por não dizer sempre, castigos de parte de Deus. E nós podemos pensar muito bem que aquelas doenças à repetição que nós vemos, essas
de pandemias que mais ou menos extensas, que conhecemos essas últimas, sejam chamadas de atenção de parte de Deus, que tenta misericordiosamente de relembrar a humanidade que o seu fim não está cá nesta terra. A Igreja deveria pregar estas verdades. Pregar a penitência é o que fazia antes. De facto, a gente vê, historicamente, os bispos, quando a cidade está infectada pela peste, o que faziam era promover procissões, Nossa Senhora da Saúde, ou com a cruz de Cristo, pois para pedir a Deus misericórdia sobre a cidade. Hoje em dia o que temos é um clero que fecha as igrejas, que tira a possibilidade dos católicos de rezarem nas suas igrejas, que proíbe mesmo a administração de certos sacramentos, ou que, como o caso com o norte da Itália, deixa as pessoas, mesmo sem os sacramentos da extrema-unção, quando estão doentes. Porquê? Porque os próprios sacerdotes e os próprios bispos têm perdido esse espírito de fé. E já não acreditam que quando temos de rezar, é sempre, obviamente, mas especialmente em tempos em que nós precisamos, por alguma urgência espiritual, reais do homem, que é um tempo de epidemia. Esta manhã fui cedo a levar o Sr. Pai Carlos para o comboio. Posso dizer que as discotecas não estão fechadas. Sim. As igrejas, sim, por precaução contra o coronavírus. Mas as discotecas estão lá cheias. Eu vejo tanta gente a sair de lá hoje como há 6 meses. E as meninas não têm medo de pescar o resfriado. Fazia 9 graus, esta manhã estava como sempre. Sim? Então, a gente vê a falta de sítios, lá todo mundo tem saúde suficiente. Para ir a rezar, não, é melhor não, precaução. Assim. Então, a gente está totalmente errada. Porque se é um lugar onde é bem possível se transmitir uma doença, é justamente lá. Está todo fechado, com muito calor, atitudes de promiscuidade que continuam mesmo no passeio às 7 da manhã, há todo ali para o governo fechar este tipo de lugares para evitar a doença. Mas isso não tocar. Sim. A igreja que não pode, porque a água benta vai ser o lugar em que vai se contaminar toda a gente. Vão dizer só métodos da Idade Média. Pode ser, mas o pânico ridículo que está a correr os jornais, a televisão, etc., também é bem digno da Idade Média e não de uma idade que se preza de ser racional, justamente. A gente vê que é uma inversão de valores completa e que é típico desses tempos revolucionários, é que temos de volta a tudo. A ordem das coisas está completamente invertida. E então isso vale também no tratamento que se dá a este episódio, mais um de uma epidemia que não parece pois tão brava como dizem, e em todo caso, muito menos que essa epidemia de falta de fé, que essa epidemia de falta de esperança, que essa que essa epidemia de falta de caridade que parece atacar a Igreja, cujos sacerdotes já não são capazes sequer de abrir uma igreja ou de ir a confessar ou administrar a extrema-unção aos doentes. Ficam covardemente nas suas casas, nem todos, felizmente, mas muitos deles, porque não rezam, porque não contemplam o mistério da cruz, especialmente porque mudaram a missa. Porque a memória do Senhor, mas não a renovação do sacrifício da cruz. Então, a missa tradicional não é, nesta visão, uma questão de gosto, uma questão de beleza, uma questão de rito, é mesmo uma questão da natureza do sacrifício que dá o tom à vida espiritual toda da Igreja Católica. A Igreja fugiu da cruz, abandonando o rito tradicional, que manifestava clarissimamente a natureza sacrificial da missa, e então os sacerdotes também fugem da cruz, os fiéis fogem da cruz, e perdemos este espírito cristão, e como se dá a ver muito bem neste episódio de uma epidemia que manifesta quais as verdadeiras preocupações dos homens, pois divertir-se, passar bem neste mundo e esquecer-se sobretudo da verdadeira finalidade da nossa vida. Podemos morrer
amanhã, até hoje, de doença ou do que for. Contava ontem que conheci um senhor que durante o mesmo episódio da gripe A, pois passava as paredes da sua casa e até os tetos com cloro e álcool em gel. Ou seja, uma obsessão um pouco delirante. Pois até mesmo o senhor faleceu sem detectar que era, porque é uma doença muito rara. Sim? Porquê? Porque um pombo fez o seu ninho perto da janela dele, ele respirou qualquer coisa, um vírus, uma bactéria, não sei o quê, e ele morreu de psitacose depois de ter lavado não sei quantas vezes toda a sua casa com cloro. Sim? Então não sejamos ridículos, sejamos homens de fé. Algum dia vamos morrer de psitacose, do coronavírus ou simplesmente de deixar de viver. Sim? E então o que conta é mesmo pois, prepararmos para e pois lá estaremos a salvo. Já lá não há doenças, não há acidentes, não há nada. Estaremos a gozar da visão, da essência de Deus para toda a eternidade. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.